Uma boa noite a todos, na paz e na graça de Jesus Cristo. Minhas saudações tanto ao pessoal do culto presencial como ao pessoal de casa, dando sequência à série de mensagens Família Blindada. De maneira específica, hoje estaremos abordando o tema Ser puro ou não ser, eis a questão. A leitura da palavra será 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 18 ao 20. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 18 ao 20. A palavra de Deus diz assim: meus irmãos, fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Por favor, se sentem. A leitura foi feita na Bíblia Nova Versão Transformadora, chamada NVT. Meus irmãos, a família é guardiã dos valores éticos e morais de uma sociedade. Na família se aprende os limites que devem existir na convivência com outras pessoas. A família tem esse papel delimitador. Ela ensina que tipo de espaço devemos ocupar e até onde podemos ir no relacionamento com outras pessoas. A sexualidade, que por muito tempo foi um tabu no meio religioso, é uma das pautas morais aprendidas no lar, que também possui fronteiras que devem ser respeitadas. Embora tenha sido um assunto cheio de milindres ao longo da história religiosa, a Bíblia Sagrada é transparente a respeito desse assunto. E a Bíblia Sagrada apresenta a família como referência de comportamento sexual para a sociedade. Deus fez a família como uma referência para esse comportamento sexual saudável e abençoado. As orientações bíblicas a respeito desse assunto são essenciais para cultivarmos satisfatoriamente os prazeres da vida, sem, contudo, comprometer a nossa dignidade humana. Quando a orientação bíblica é considerada, desfrutamos de maneira legítima os prazeres da vida, sem corromper a nossa dignidade humana, aspecto que nos torna imagem e semelhança de Deus. A pureza sexual, à luz da palavra, é algo que agrada ao Senhor. Além de agradar a Deus, a pureza sexual promove o bem-estar do nosso corpo e o bem-estar do corpo do nosso semelhante. Existe um tripé de objetivos na pureza sexual prevista na Bíblia. A pureza sexual é cultivada, em primeiro lugar, para agradar a Deus, segundo lugar, para promover o bem-estar do nosso corpo, e em terceiro lugar, e não menos importante,
para promover o bem-estar do corpo do nosso próximo. Se manter puro é uma questão de qualidade de vida. A pureza sexual não é apenas uma opção. Não se trata apenas de uma obediência ao mandamento divino. Ser puro significa cultivar uma vida com qualidade. Por isso, o tema da mensagem hoje nos faz essa pergunta: ser puro ou não ser? Eis a questão. Ouçamos o que o Senhor nos diz, com base em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 a 20. Nessa passagem bíblica, tem duas verdades que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas, que vai inclusive ser projetada na tela, tanto para o pessoal de casa como para o pessoal do culto presencial, é a seguinte: a pureza sexual indica respeito a si mesmo e ao próximo. Será que os irmãos do culto presencial podem falar em alto e bom som para o pessoal de casa escutar novamente, embora estejam lendo esse tema? 1, 2, 3. Muito obrigado, irmãos. Na carta aos Coríntios, mais precisamente no capítulo 6, que eu li no início dessa mensagem, um dos assuntos abordados neste capítulo é a pureza do corpo no que diz respeito a práticas sexuais. Se você ler o capítulo 6, você vai perceber que em dado momento o escritor, apóstolo Paulo, ele faz uma abordagem sobre a pureza do corpo no que diz respeito às práticas íntimas, às práticas sexuais. O versículo 18 desse mesmo capítulo, que vai aparecer no telão para vocês, diz o seguinte, só para lembrar: fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Está muito claro nessa passagem bíblica que Deus manda a gente fugir da imoralidade. Deus manda a gente fugir da imoralidade sexual porque se trata de um pecado que agride a dignidade do corpo de quem peca. Quando a imoralidade é abraçada, o imoral está agredindo deliberadamente todo o seu corpo. Por isso que a palavra diz que é um pecado contra o próprio corpo. Embora haja algum tipo de prazer nessa transgressão, a Bíblia diz que esse pecado é danoso. Esse pecado nos faz mal. Na realidade, quem comete pecados dessa natureza compromete a honra do próprio corpo e a honra da outra parte envolvida. Meus irmãos, eu preciso lembrá-los, embora seja uma verdade óbvia, mas um certo poeta declarou: não existe maior dificuldade do que ensinar o óbvio. A obviedade nem sempre é tão clara para as pessoas compreenderem. A Bíblia fala esse ensino óbvio, que a única prática sexual aprovada por Deus é aquela realizada entre um homem e uma mulher depois do casamento. Eu vou repetir, e que fique gravado no YouTube, para quem quiser me ouvir. A única prática sexual aprovada por Deus nas Sagradas Escrituras é aquela praticada entre um homem e uma mulher depois do casamento. Segundo as Escrituras, outras práticas sexuais
são abomináveis e causam prejuízos à dignidade humana. Quando Deus criou todas as coisas, Deus as criou com requintes de perfeição. A intimidade humana também foi criada de uma maneira perfeita. O sexo em si não é um pecado, é uma bênção de Deus. Criado no jardim do Éden, antes do homem e a mulher comerem do fruto proibido. Mas existe um certo cuidado em tratar desse assunto, porque, via de regra, esse assunto é abordado no campo da imoralidade. O sexo, quando praticado pelo marido e pela mulher, recebe a bênção de Deus. Homem e mulher que se unem diante de Deus e desfrutam dessa intimidade, são abençoados pelo Senhor. Mas qualquer outro tipo de intimidade sexual, a Bíblia condena veementemente. Eu poderia citar algumas. Não vai aparecer na tela, mas você poderá acompanhar na sua Bíblia posteriormente, se quiser. 1 aos Tessalonicenses 4:3 nos ensina que a prática sexual entre solteiros é pecado. A Bíblia chama de prostituição ou fornicação. Outra prática abominada por Deus, em Êxodo 20, versículo 14, é o adultério. Outra prática rechaçada pelas Escrituras, em Levítico 18, 22, é a homossexualidade. Irmãos, sexo é bênção, desde que seja praticado exclusivamente entre marido e mulher. O que foge desse padrão corrompe, machuca, agride, desonra. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus 13, versículo 4, conforme vocês poderão acompanhar: honrem o casamento e mantenham pura união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Está escrito em Hebreus 13, versículo 4. A pureza, queridos irmãos, quando observada, preserva a saúde física, moral e espiritual. Ser puro é um bem que fazemos a nós mesmos. É um bem que fazemos ao nosso semelhante. Faça um bem para você. Faça um bem para o seu próximo. Seja responsável. Cuide do seu corpo, cuide do corpo do seu semelhante. Não denigra aquilo que Deus criou de maneira perfeita. Preserve-se, preserve os outros. Seja puro. Deus deseja que sejamos puros. Essa é a sua vontade. Sejamos puros. Como eu disse agora há pouco, em primeiro lugar, a pureza sexual indica respeito a si mesmo e ao próximo. Em segundo lugar, a pureza sexual indica respeito a Deus. A pureza sexual não é apenas uma questão entre seres humanos. A pureza sexual é uma questão espiritual. O versículo 19 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, faz parte da base do sermão, vai aparecer. Diz assim: vocês sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos. Está claro também nessa passagem bíblica, meus irmãos, que o texto bíblico sugere que o modo como cuidamos do corpo revela o nosso grau de relacionamento com Deus. O modo como você trata a sua sexualidade indica o tipo de relacionamento que você tem com Deus. O modo como você cuida do seu corpo, nesse sentido,
revela o seu grau de aproximação do Senhor. Por isso que Deus chama o teu corpo de casa. Ele chama de morada, de templo. O corpo não é seu. Esse corpo que vocês veem não é meu. Os corpos humanos não pertencem aos homens. Deus é dono de cada parte do nosso corpo. É fundamental que compreendamos essa verdade. Nós não podemos fazer o que nós bem queremos e entendemos com o nosso corpo. A velha frase, meu corpo, minhas regras, não é respaldada pelo Altíssimo. Não podemos fazer o que bem queremos com o nosso corpo. Deus vê a pureza sexual como algo indispensável para o bem-estar do ser humano e da família. Precisamos lembrar dessa verdade. O corpo é morada de Deus. Romanos 6, versículos 12 e 13. Olha o que diz a Bíblia, aparecendo aí na tela para vocês. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Nosso corpo é instrumento de justiça. É um instrumento que revela o que é certo. Essa é a proposta de Deus. Deus, sendo puro em essência, merece ser adorado por pessoas puras. A pureza do nosso corpo é uma espécie de oferta ao Senhor. Falamos muito de oferta no meio religioso. Atribuímos a contribuição financeira ao termo oferta, e não está errado. Atribuímos o louvor à expressão oferta, e não está errada. Mas precisamos atribuir a Deus também um modo como nós lidamos com o nosso corpo como oferta. O nosso corpo precisa ser uma oferta a Deus. Não importa o que a sociedade diga, não importa o que a cultura nos ensine. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos ser moldados segundo os costumes deste século. Temos que proceder segundo a renovação da mente de Jesus em nós. Meus irmãos, numa sociedade moralmente corrompida, a ideia de pureza parece uma utopia, uma fantasia, algo fora da realidade. Na concepção de muitos, ser puro tornou-se algo inalcançável, inatingível. A Bíblia, por sua vez, não abre mão desse quesito. 1 Coríntios 6, versículo 20, a Bíblia faz esse comentário. Veja o que diz, está aí na tela. Pois foram comprados por alto preço, portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Meus irmãos, esse corpo que nós carregamos, que nós cuidamos, não foi nos dado com preço promocional. O corpo não foi achado. O corpo não foi produto de um brinde ou uma promoção. Compre um, leve dois. Não. O seu corpo foi comprado. Esse texto diz, inclusive, o preço do seu corpo. O seu preço foi comprado por uma alta quantia. O sangue de Jesus foi derramado pelo seu corpo. É errônea a ideia de que Jesus derramou o seu sangue simplesmente pelo nosso coração, ou simplesmente pela nossa vida espiritual. Jesus, ele morreu para nos salvar integralmente.
Jesus não te vê como um elemento composto de vários componentes. Jesus te vê como um ser integral. Por isso que a Bíblia diz que Deus abençoa o nosso corpo, alma e espírito. Porque tudo faz parte de um mesmo pacote. Assim como Deus cuida do teu coração, da tua espiritualidade, Ele tem interesse no teu corpo. A própria Bíblia diz que quando nós formos morar com Deus, nós teremos um corpo. Claro, um corpo perfeito, onde o mortal dará lugar à imortalidade, o corruptível dará lugar à incorruptibilidade, o que é imperfeito dará lugar à perfeição, evidentemente. Mas perceba, até na nova terra, aqueles que estão com Cristo terão um corpo. Deus valoriza demais o seu corpo, Ele o chama de casa de Deus. Precisamos zelar, queridos irmãos. Quando cuidamos desse corpo, estamos fazendo um bem para nós. Estamos fazendo um bem para a nossa família. Estamos fazendo um bem para a sociedade. Deus precisa ser louvado pela pureza que cultivamos. Fique em pé, meu irmão, minha irmã, por gentileza, por favor. Família é uma referência de comportamento. Deus, ao abordar esse assunto pureza, o interligou à convivência familiar. A família é defensora desse princípio, é guardiã dos valores éticos e morais de uma sociedade. Vivemos tempos de constantes evoluções. As coisas evoluem. É preciso respeitar a evolução tecnológica. É preciso respeitar o avanço cultural. Mas os princípios deixados pela palavra precisam ser respeitados. Os mandamentos de Deus são eternos. E quando o assunto é nosso corpo, Deus continua pensando do mesmo jeito que pensava lá na criação. Deus continua com a mesma percepção em relação ao seu corpo. Cuide do seu corpo, meu irmão. Seu corpo é instrumento de justiça, é instrumento de pureza. Não podemos esquecer. À medida que o tempo vai passando, é muito comum esses princípios sendo deixados para trás. Mas o nosso desafio nessa série Família Blindada também implica blindar valores tais como esses que foram pregados. Precisamos blindar essas verdades. E eu vou orar com você para que Deus engendre em nós esse desejo de pureza. Que Deus engendre em nós essa luta por aquilo que é puro, por aquilo que é santo. Deus vê a sexualidade como bênção, mas quando praticada da maneira correta, no tempo certo, vamos apresentar ao Senhor a nossa vida íntima. Você solteiro, apresente a Deus o seu corpo. Você casado, apresente a Deus o seu corpo. Apresente a Deus o seu corpo como oferta. Vou aproveitar essa oração para interceder pelas muitas questões, porque eu sei que muita gente precisa ser abençoada, tem muita gente precisando de Deus. De repente você tem nomes na sua cabeça de pessoas que precisam ser tocadas pelo Senhor. Ore a Deus também por elas. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por participar desta série Família Blindada, para relembrarmos verdades valorosas, verdades incontestáveis, verdades irrefutáveis. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos lembrado o valor de uma família, o quanto a família é relevante para a preservação moral e ética de um povo. Enquanto vivemos uma sociedade corrompida, que combate a família e seus princípios, queremos, ó Deus, nos alimentar com a Tua palavra que é perfeita, imutável,
simples e dá sabedoria aos homens. Maravilhoso Deus, que possamos permitir essa pureza exaustivamente pregada na mensagem ser cultivada no nosso corpo. Abençoa, meu Deus, aqueles que estão solteiros, os preserva, Senhor, que eles possam entender que existe um propósito do Senhor para os seus respectivos corpos. Aqueles que são casados, aqueles que são combatidos por fortes tentações, Pai, no nome de Jesus, eu oro, Pai, no nome de Cristo, para teu nome ser louvado pelos nossos corpos, porque somos moradas do Altíssimo. Abençoa, meu Deus, cada um dos teus filhos, que a tua família, Senhor, que a família criada pelo Senhor continue defendendo essas verdades. Abençoa, meu Deus, outras demandas, outras necessidades que de repente estejam sendo apresentadas. Nós somos frágeis, somos feitos do barro, do pó, e temos nossas crises existenciais, e nada melhor do que orar, do que desabafar contigo, e dizer quais são os nossos incômodos, quais são as coisas que perturbam a nossa alma. Aqueles que estão, meu Deus, irritados com a vida, revoltados, eu oro, Senhor, para que os seus corações se encham de paz. Aqueles que estão estressados, que o Senhor possa lhes dar um renovo. Aqueles que estão sobrecarregados, que o Senhor lhes dê alívio, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor nos ouve. Mas eu aproveito para interceder pelos doentes, pelos nomes de pessoas apresentadas em oração. Eu oro, meu Deus, pela vida financeira, eu oro pelas necessidades de cada um dos teus filhos, por aqueles que carecem de uma obra milagrosa. E creio, meu Deus, que Tu és o Senhor das causas impossíveis, e poderoso para intervir e interagir com aqueles que clamam por Ti. Em nome de Jesus, nós oramos e já Te agradecemos. Amém e graças a Deus.